Fala, iluminados, eu sou o Beto Degunato e hoje eu queria conversar um pouquinho sobre radiação ultravioleta e eu trouxe uma pessoa muito especial para falar com vocês. Então, antes de apresentar o Vicente Scopa Casa, falar um pouquinho quem é o Vicente para vocês. Engenheiro eletrônico com pós-graduação em gestão de marketing, mais de 45 anos na indústria de semicondutores, especificamente em LEDs. Ele tem mais de 40 anos de experiência trabalhando para os principais fabricantes de componentes no Brasil e no exterior, incluindo fábricas do Vale do Silício, Califórnia e Estados Unidos. As atividades atuais do serviço de consultoria na área de iluminação no estado sólido, coordenação de grupos COBI e ABNT, nos segmentos de iluminação e redação de artigos técnicos para revistas do setor. Falei tudo certo, Vicente? Tá perfeito. Tá tudo correto. Então, a primeira pergunta é entender um pouquinho o que é ultravioleta, para quem não tem, tá pegando o vídeo agora, né? Ok, bom, algumas pessoas costumam não tratar ultravioleta como luz, né? E, na verdade, ela pode ser considerada... na verdade, o pessoal costuma não tratar a ultravioleta como luz, mas ela tem que ser estudada como luz. É uma luz não visível, né? Porque não é visível que não pode ser luz, né? Assim como uma faixa do infravermelho também. O que define... o que é diferente das ondas nesse espectro todo é o que a gente chama de o comprimento da onda. É uma oscilação, portanto, ela tem um determinado comprimento, um período, né? Então, dependendo desse comprimento, a gente interpreta essa onda de uma forma diferente. Por exemplo, no espectro visível, o azul, ele começa lá por volta de 400 nanômetros, né? 440 nanômetros, que é a medida da onda. O olho percebe isso como ele capta essa energia, manda para o cérebro, e o cérebro fala para você, isso é azul, né? Se essa onda tem um comprimento de 750 nanômetros, por exemplo, o olho capta essa energia, manda para o cérebro fala, isso aí é vermelho, certo? Se a onda tem 300 nanômetros, a gente capta isso, manda para o cérebro e ele fala, você não está enxergando nada disso. Porém, essa onda está interagindo com o nosso corpo, de alguma forma. Ela está penetrando no nosso corpo, né? E está promovendo algum tipo de coisa, não só no nosso corpo, como nas plantas, nos animais, nas bactérias, nos vírus, né? Ela interage, essa luz, a energia, ela interage com tudo, né? Então, o que se sabe é que o ultravioleta ele pode ser utilizado para várias finalidades. Ele é classificado normalmente, ele é subdividido normalmente em 3 faixas, né? Como está nesse painel aí atrás de você, né? O VA, o VB e o VC. O VB e o VC, né? E o UVV é ultravioleta no vácuo, ele só se propaga, essa onda só anda no vácuo. Tá? Bom, o que chega para nós aqui na Terra? Na Terra não chega a ultravioleta C, tá? O que chega na Terra é ultravioleta B e A. A grande maioria do ultravioleta que chega na Terra é o A. E dependendo da posição geográfica do globo, a proporção entre o VA e o VB muda. Por exemplo, no Equador, 95% do ultravioleta que chega na Terra é o UVA. Está na faixa do UVA, né? Eu não lembro o valor agora, eu preciso pegar aqui a minha cola, mas o UVA ele está entre 315 a 400 nanômetros. Tá? E essas ondas têm determinadas características. Tem a ver com isso? A gente o VC seria por conta da camada de ozônio ou não? Sim, por conta da camada de ozônio, exatamente. Tá? A Terra tem algumas proteções que impedem que o ultravioleta C, transmitido pelo Sol, chegue... Não, nós estamos falando de ultravioleta natural aqui, né? Aquele que vem da luz solar, né?
Por outro lado, você pode criar ultravioleta também. Como a luz vem do Sol, a luz natural, o ultravioleta é natural do Sol, mas também pode ser artificialmente fabricado, né? Você pode fabricar, assim como você fabrica lâmpadas ou LEDs ou o que for para luz visível, você pode fabricar componentes que também forneçam ultravioleta, tá? E você pode fabricar mais coisas ainda. Por exemplo, depois do ultravioleta, tem lá o raio-x. Então, o homem já faz raio-x, né? Isso, mais para a esquerda aí, certo? É uma onda também, só que com um comprimento de onda muito pequeno e alta energia. Por quê? A energia aumenta da direita para a esquerda. E o comprimento de onda aumenta da esquerda para a direita. Entendi. Tá? E por que o infra é porque está abaixo? Porque, teoricamente, é uma onda maior, né? Aqui é uma onda com uma dimensão maior, não é isso? E fala isso. Uma coisa para baixo. Mas a lógica é essa mesmo, né? A lógica é essa. E uma coisa interessante é que você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que tem lâmpadas para fisioterapia, né? E normalmente essas lâmpadas estão na faixa do vermelho e do infravermelho, né? Certo? Por quê? Porque são comprimentos de onda maiores e esses comprimentos de onda têm mais penetração no corpo humano. Ao passo que o ultravioleta, como são ondas menores, eles têm limitações de entrar dentro do corpo. Por isso que eles ficam normalmente na epiderme e na derme. Tá? E por isso que se fala que se você tomar muito sol, né, você pode ter câncer de pele. Por quê? É a ação do ultravioleta B, aí no caso, que é o maior causador de câncer de pele, pelo que eu estudei até hoje, né? E que, dependendo da posição geográfica, dependendo da quantidade de energia que tem, né? Porque quanto mais luz do sol vem todo mundo junto, certo? Vem ultravioleta, pacote, vem né? Um monte de coisa, né? Tá? Entendi, muito bom. Bom, o tema aí que todo mundo está falando é sobre os vírus. A gente viu alguns robôs que fazem higienização com esse tipo de lâmpada. Existem alguns... Você falou que isso não é uma novidade. Conta um pouquinho dessas lâmpadas germicidas e diferenciar bactérias de vírus, de protógenos, como é que é? Olha, você sabe que o homem descobriu que o ultravioleta mata esses elementos aí, esses seres patológicos, né? Isso data lá de final de 1800, começo de 1900, né? Então, essa descoberta não é recente. E o primeiro componente que foi usado para esse tipo de aplicação, germicida ou esterilização em geral, é a lâmpada de mercúrio. É uma lâmpada de vapor de mercúrio, que até hoje é utilizado, né? Então, por exemplo, para beneficiamento de água, por exemplo, para você matar bactérias e vírus que estão na água, para purificar ou esterilizar a água, normalmente os equipamentos hoje usam lâmpadas de vapor de mercúrio. Porque o mercúrio tem a propriedade de gerar fótons ultravioletas quando você aplica energia elétrica neles. É uma propriedade do mercúrio, que é o mesmo que é utilizado para fabricar lâmpada fluorescente. Uma lâmpada fluorescente, o mercúrio que vai dentro dela, que é nocivo, né? Está todo mundo quebrado do mercúrio, porque é um metal pesado, ele tem essa propriedade de gerar fóton ultravioleta, primeiro, depois esses fótons ultravioleta excitam os átomos do fósforo, que é aquela película que vai na lâmpada, por isso que ela tem aquele tom meio esbranquiçado, né? Aquilo é fósforo que é depositado no tubo de vidro, na parte interna do tubo de vidro, e o fósforo tem a propriedade de pegar os fótons ultravioletas e transformar em fótons visíveis e, com isso, gerar luz branca. Então, isso não é uma coisa nova,
já se usa bastante isso, né? Bastante, já é utilizado, e o que vem acontecendo agora é que os LEDs estão começando a entrar nesse mercado, porque os fabricantes LED disponibilizavam basicamente LEDs na faixa do UVA somente, né? E aí, de alguns anos para cá, eles estão disponibilizando LEDs tanto na faixa do UB, como do ultravioleta B, como no ultravioleta C também. Então, é uma tendência natural, assim como aconteceu na iluminação, né, de que o LED venha substituir as lâmpadas por todas as vantagens que o LED apresenta, principalmente quanto a consumo de energia, menor consumo de energia, e também maior durabilidade, porque uma lâmpada dessas de mercúrio tem uma vida útil muito baixa. Então, você tem que estar repondo sempre. É uma lâmpada cara, é uma lâmpada especial, né? Então, isso tem um determinado custo, então isso limita muito a aplicação. A hora que o LED ficar popular nesse tipo de aplicação, então, no futuro, muito provavelmente você vai ter na sua casa um robozinho daqueles ou uma luminária que vai emitir o ultravioleta para matar todos esses vírus e bactérias e, sei lá, né, que estão no ambiente. Uhum. E eu queria fazer uma pergunta em relação a gente vê nas reportagens falando que produtos de limpeza convencionais, principalmente a base de cloro, que é a Cândida, ou a base de formol, que é o lisoforme, são muito eficazes. E a gente já conversou um pouquinho e eu tomei uma... que você explicasse um pouco, então, qual que é o sentido de um hospital utilizar um sistema desse, visto que os produtos, teoricamente, já são suficientes? Na verdade, segundo estatísticas, principalmente estatísticas que eu vejo nos Estados Unidos, esses elementos químicos, né, que são utilizados para limpeza, esterilização, higienização em geral, eles não apresentam uma alta eficácia. Dizem que as estatísticas mostram que cerca de 5% de eficácia. Por que isso? Porque esses bichos aí, eles mudam, eles são mutantes, né? Então, provavelmente, há alguns anos atrás, a eficiência, a eficácia desses produtos de limpeza era muito maior. Mas eles vão se acostumando com aquilo, como a gente ouve muito isso na receita de antibióticos, né? O paciente tem uma infecção, então ele toma um antibiótico. Se ele começa a tomar muito aquele antibiótico, o bicho lá, a bactéria, ela muta de alguma forma, né? E que você dificilmente não consegue lidar. Acho que eu não entendo muito bem disso, mas o próprio Covid-19, o coronavírus, ele não é algo novo, né? Existiram outros antes, mas esse aí é uma mutação, de alguma forma ele é uma mutação. Então, não necessariamente aquilo que nós temos está pronto para aquele, né? Você tem que ter algo que mate tudo, independente de evolução ou não. E a luz, pelo que a gente tem visto e tem estudado, a luz tem essa propriedade, quer dizer, a luz ultravioleta tem essa propriedade de matar tudo, na verdade, né? Imagina num centro cirúrgico, você vai fazer uma cirurgia, o cirurgião tem um monte de instrumentos lá, né? Bisturi, tem, né, garfo, faca, sei lá o que eles têm lá, tem um monte de coisa. Então, o que ele faz? Eles esterilizam aquilo, cirurgia para cirurgia, para evitar a contaminação, né? Bom, qual seria uma boa forma, então? Seria pegar o bisturi, passar um cloro ou passar alguma coisa, pronto, ele está pronto para o próximo. E, na verdade, não, porque isso não é eficiente. Ele mata alguns patógenos, mas não mata a grande maioria. E o problema é que a eficiência dele vai diminuindo com o tempo, porque esses seres vão evoluindo, eles vão tendo processo de mutação, e aí fica difícil criar alguma coisa para matá-los. Agora, a luz ultravioleta, aparentemente, segundo estudos, mata tudo. Muito legal.
Eu queria entender um pouquinho melhor os tipos de lâmpada aqui. Se UVA seria aquela luz negra que a gente costuma ver na indústria na iluminação de entretenimento, aqui que é utilizada em camas de bronzeamento e as que são utilizadas em limpeza de duto de ar-condicionado, como é que elas se distribuem? Então, o que difere, na verdade, bom, tudo é radiação ultravioleta. Então, por exemplo, você pode ter uma lâmpada ou uma fonte de luz UVA e matar todos essas bactérias, vírus, os patógenos em geral. O que muda do UVA, UVB, UVC é o nível de energia, né? Então, por exemplo, no UVC, você com menos energia e menos tempo de exposição, você mata a mesma quantidade que você mataria usando UVA, porém, nesse caso, com mais energia e com mais tempo de exposição, né? Esse assunto é um tanto quanto controverso, né? Porque todo mundo acha que o UVC é plenamente nocivo ao ser humano, né? E, segundo eu tenho lido, inclusive hoje, por coincidência, foi publicado nos 2 sites acho que o Wilson, da FASA, que trouxe. Sim, da CIE, isso aqui, né? Isso, eu li um deles já, e eu achei muito interessante que ele fala que, por exemplo, o UVB, para o ser humano, ele chega a ser mais nocivo, o UVB mais perigoso que o UVC, porque como o UVC é um comprimento de onda muito baixo, o nível de penetração dele no corpo fica a um nível muito exposto da pele, e também, por questões de proteção do organismo, eu acredito, o UVC é mais facilmente refletido, porque o corpo reflete luz, reflete energia, tudo, né? Até eu falei, por isso que a gente enxerga os outros, porque eu estou te vendo, porque tem uma luz incidindo em você, e o seu corpo está refletindo essa luz. A sua roupa, o seu rosto, né, está refletindo. Então, a gente reflete, a gente não absorve toda essa energia, a parte é refletida. E com ultravioleta e infravermelho é a mesma coisa. Por isso que num dia muito quente, você não deve usar uma camisa preta. Use uma camisa branca, certo? Porque o preto absorve mais do que reflete, e o branco ao contrário, né? Então, é muito interessante esse artigo do CIE, que foi publicado, eu não lembro qual foi que eu li um dos 2, ainda não tive tempo de ler o segundo, mas ele fala disso, inclusive pesquisas realizadas no mundo, onde comprovam que, por exemplo, em ratos, o VC, o VB é extremamente nocivo, né? E em seres humanos, nem tanto, depende da dose. Inclusive, eles dão qual é a dose e qual é o tempo de duração, né? E é isso que o pessoal está usando para fazer projetos. Por exemplo, tem um projeto do LRC, Light Research Center, lá dos Estados Unidos, que eles fizeram num hospital de uma maternidade, né? Onde eles colocaram que eles chamam de luz híbrida. É uma fonte de luz, uma luminária, que tem LED branco e tem LED ultravioleta A, né? E eles calcularam que o ultravioleta, a função do ultravioleta A é matar os patógenos, né? E os LEDs brancos é iluminar. Então, a mesma luminária faz as duas coisas, né? E eu vejo isso como uma tendência futurística. Eu vi uma vez um produto que uma empresa americana lançou, chama Code Tree. É uma empresa que é especializada em veículos especiais, tipo carro de polícia, ambulâncias. Eles fazem toda a montagem desse tipo de veículo, né? E eles criaram uma luz, parece um downlight pequeno, de mais ou menos uns 15 centímetros de diâmetro, que vai no teto da viatura de resgate, né? E tem luz branca e ultravioleta A também, porque você imagina, é uma outra coisa. Aí a gente teria que testar e comprovar realmente, mas eu vejo como uma tendência.
Entendo. E você imagina que isso possa... Isso, muito forte. Muito bom. Vicente, você enxerga esse tipo de solução, essa tecnologia, num futuro, depois de testada, podendo ser utilizada em espaços públicos para você reduzir esse contágio? Ou você enxerga isso uma aplicação mais medicinal dentro desses ambientes hospitalares? Porque aqui tem um projeto de um aeroporto que a Universidade de Colômbia está em estudo, né? Está verificando se você consegue reduzir essa contaminação nos aeroportos. Não sei se você tem alguma coisa para falar sobre isso. Não, tem. Isso é possível, porque todo mundo, quando fala em ultravioleta, a ultravioleta com câncer de pele. Isso não necessariamente é verdade. Tá? É questão de, lógico, é uma faixa de comprimento de onda perigosa? Mas desde que você use isso com critério e de acordo com as normas e tudo, ele não necessariamente ele passa a ser algo que vai te prejudicar. Pelo contrário, ele vai te beneficiar, né? Então, eu vejo como uma tendência, sim. Eu desconheço esse caso do aeroporto, eu vou até depois pesquisar um pouco para aprender um pouco mais. Eu sim li o artigo do LRC sobre esse hospital, essa maternidade que eles fizeram o teste, e os resultados foram surpreendentes, né, em termos de diminuição de contaminação e tudo mais. Então, eu vejo que, como é uma tecnologia cara, a tendência é sempre entrar em aplicações que suportam esse tipo de investimento. Por quê? Porque o prejuízo é muito maior, né? Um equipamento desse chegar na sua casa, no seu automóvel, ele pode chegar. Eu acredito que tem como chegar isso no futuro. Foi o que aconteceu com o LED, né? Eu lembro que há 20 anos atrás, quando nós começamos a trabalhar com LED branco no Brasil, o LED branco custava, sei lá, ele tinha 15 lumens e ele custava $6. Quer dizer, quem que ia usar um LED desses? Quem que teria um grande benefício. Hoje em dia, um LED de 100 lumens, ele custa menos que $0,01. Quer dizer, então, né? Aí populariza e vai para sua casa, vai para... Né, entendeu? Então, aqui é a mesma coisa. Eu acho que, no início, isso fica muito restrito a aplicações onde tem real benefício, né, em termos de investimento e tudo mais, que o investimento paga, né, quer dizer, o benefício, o retorno paga o investimento, né, mas que, aos poucos, vai se popularizando. Em todos os ramos de tecnologia acontece isso. Os primeiros carros com injeção eletrônica eram top de linha. Hoje, todo carro tem injeção eletrônica, né? ABS, também no começo, era top de linha. Hoje, todos os carros têm freio ABS, né? Então, com a iluminação aconteceu isso, com os LEDs, e com esse tipo de iluminação, vamos dizer, né? Está mais para terapia do que iluminação, aí cada um interpreta do jeito que achar mais interessante, mas a tendência é isso vir para o consumidor final, sim, sem dúvida nenhuma. Eu acredito muito nisso. Muito legal. Agora, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais, assim, em relação a esse robô que ainda é proibido no Brasil. Você acredita que isso vai ter algum impacto aí nessa pandemia que nós estamos vivendo? Ou você acha que isso é uma coisa um pouco mais para frente, que ainda está sendo testada? É promissora ou já está comprovada? Que pé que a gente está hoje em relação a isso? Olha, em termos de coronavírus, eu não vi nenhuma, eu pelo menos não vi, isso não significa que não tenha, né? Nenhuma literatura a respeito comprovando que esse tipo de equipamento realmente é eficaz, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque... por exemplo, eu tenho uma indústria e fabrico um robô desses. E faço um determinado teste, encomendo um determinado teste, e, sei lá, o teste dá positivo. Isso não necessariamente é tudo, né? Por quê?
porque nesse tipo de mercado, nós temos que ter agências reguladoras que especificam, que dão diretrizes e que, principalmente em termos de protocolos, né? Isso aqui é uma área, aqui tem muito a ver com a área médica também, né? Porque interfere muito mais com o ser humano do que uma luz. Você vê, a própria luz na verdade, né? Mas a função interfere, lógico, o ciclo circadiano, né? Que a gente também está se falando muito nisso, né? Human-centric light. Então, mas nessa faixa é muito pouco conhecido, né? Não se tem tantos estudos assim. Então, eu diria que é difícil saber da real eficácia desse tipo de produto, né? E outra, e aqui no Brasil, esse produto tem que ser comercializado tendo a aprovação da Anvisa. Nós temos uma agência reguladora, né, que é a Anvisa, que é responsável em permitir ou não medicamentos, processos cirúrgicos, robô cirúrgico, tudo. A Anvisa é ela que é responsável por tudo isso, né? Então, eu acho um pouco prematuro, né? Talvez por uma próxima evolução sei lá, no Covid-20 ou 21, uma outra epidemia, talvez seja o momento, né? Talvez a gente já tenha. Então, estamos falando especificamente desse robô, né? Agora, o que eu falei é que a tecnologia comprovadamente já provou que ela é eficaz, tá? Você usar esse tipo de radiação, isso aí é. Agora, só precisa ver se o equipamento está te dando aquela energia, aquela dose que você precisa, no comprimento de onda que você precisa, certo? Para que você não tenha nenhum problema de saúde, que aquilo não interfira, mata o patógeno e pode te afetar, certo? Porque isso também pode ocorrer. Então, isso tem que ser feito com muito critério, né? Na verdade, tem que ter muito critério e tem que seguir todas as normas. Eu desconheço esse produto, não estou aqui de forma alguma querendo minimizar o produto, tá? Eu não conheço, mas esse produto precisaria de ter aprovação para ser comercializado aqui. Gente, eu quero te agradecer muito, esclarecer. É muito importante a gente ter um conteúdo de qualidade e correto. Apesar de produzir vídeos de iluminação, esse é um tema que eu preciso de ajuda, estou aprendendo muito, então eu fico muito feliz de poder estar divulgando informações corretas e sérias e explicando a verdade, né, sobre o ultravioleta. E, além do agradecimento, eu vou deixar aqui o teu LinkedIn para quem quiser entrar em contato e tal, se tiver alguma outra coisa que você deseja divulgar, de comunicação, de redes sociais. Eu, na verdade, acabei de entrar no Instagram, por incrível que pareça, certo? @ Vicente Escopacasa? Vicente Escopacasa, isso. Então tá bacana. É isso aí. Vicente E, inclusive, nessa quinta-feira, eu vou participar de uma live com o Wilson da FASA, nós vamos falar de LED e fibra ótica, né? E eu tô para marcar uma live minha, agora, nos próximos dias, para falar sobre os 20 anos do LED branco no Brasil. É uma história interessante, é um bate-papo, né? Na verdade, eu não vou falar de técnica, né? De elétron, nada, eu vou falar a minha experiência trabalhando no Brasil 20 anos, né? Nos últimos 20 anos com LED branco. Lógico que logo que o LED branco surgiu lá nos no Japão, né? Foi Japão e Estados Unidos, foram os dois eixos que começaram com LED branco. E eu vou contar a história dele no Brasil através dos meus olhos, né? Como é que eu trabalhei isso no Brasil e venho trabalhando já há 20 anos o LED branco. Que legal. Vicente, já tem data essa live para a gente não perder? Não, ainda não tenho, mas eu vou. Mas você vai divulgar lá no eu vou teu publicar Instagram. nos dois lá no Pro. No Instagram e também vou deixar uma notinha no Pro, lá naquele, então a gente vai compartilhar outro, lá aqui nas redes também. E isso. Viu? Legal. Um abraço, Vicente. Obrigado. Outro para você.